10 horas e 43 minutos, nós falávamos há pouco da Operação Escudo em São Paulo, da questão da violência, abrimos hoje o Manhã Bandeirantes falando da necessidade de uma reforma na legislação penal. Nós estamos na ponta da linha com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, um dos governadores mais bem avaliados do Brasil, 72% de aprovação, e um governador que tem batido nessa tecla da questão da violência, do combate à violência. Governador, bom dia. Bom dia aí a todos os ouvintes, também os que nos acompanham pela rede aí, o programa Manhã Bandeirantes. Bom dia, Marco Antônio, Sabine, ao Vitor Lupato. Bom dia. Realmente é um tema de uma relevância ímpar, já que nunca a população brasileira, em todas as pesquisas já feitas no Brasil, priorizou tanto a segurança pública como vem priorizando neste momento. É algo que chegou a uma situação já de desrespeito completo ao direito do cidadão de ir e vir, de ter ali a sua propriedade, de poder ter a sua tranquilidade, de criar a sua família, sem ser importunado ou muitas vezes sequestrado pelas facções e pelo narcotráfico. Então, eu vejo que essa matéria, ela tomou hoje a dimensão que já havia sido escondida durante muitos anos pelos governos que não tinham a coragem de enfrentar algo que realmente ampliou as suas ações na maioria dos estados brasileiros e que hoje provoca uma sensação de total insegurança para o dia a dia das pessoas. Governador, por que chegou a esse ponto? O que está faltando? Uma política nacional séria e efetiva de combate ao crime organizado? Porque a gente vê o que aconteceu no Equador. E no Brasil, o crime organizado, por exemplo, tomando espaços importantes da Amazônia, espaços importantes em grandes cidades onde é impossível já a polícia entrar. Por que chegou a esse ponto, governador? Realmente, o que fica claro é que foi mais ou menos um processo assim, de acomodação. Isso não é nada recente. Você vê o quadro da deterioração, por exemplo, no Rio de Janeiro, certo? Então as pessoas, olha, vai ter um grande evento nacional, internacional. Então existia ali um acordo com os bandidos. Então vamos fazer um acordo com as facções. Neste período aí, vamos realmente pedir uma trégua. Então, tudo isso foi deteriorando a tal ponto onde esse tratamento com a bandidagem, a concessão feita à bandidagem, ela foi progredindo a tal ponto. Isto foi atingindo também outros setores. A partir daí, eles foram sentindo fortes para poder financiar as estruturas da política, do executivo, do legislativo, avançando no judiciário, dos órgãos independentes do Estado. Então, o que se viu foi um processo metastático, um processo onde foi irradiando as ações, ampliando o domínio sobre territórios, onde você agora coloca muito bem. Por que não se discute mais a situação da Amazônia? Porque ela já culpava os produtores rurais. Agora realmente não tem produtor rural lá mais. Lá são as facções brasileiras, as facções venezuelanas, colombianas e mexicanas. Quer dizer, o que você tem, por exemplo, em grande parte de estados hoje acontecendo, onde o governo ele não tem mais o controle do seu próprio território. Eu recebi agora um vídeo de um jovem gravando lá na cidade de Fortaleza, certo? Numa quinta-feira, onde a facção havia determinado que por 3 dias não teria ali direito a abrir o comércio. E todas as portas do comércio, todas elas fechadas. Nós vimos aí o prefeito do Rio de Janeiro dizer, olha, não tenho como fazer a obra, porque a facção está lá dizendo o que é que eu devo pagar antes para poder colocar o maquinário lá dentro. Então, você vê que esse processo de acovardamento das ações
dos governantes diante de um processo cada vez mais aparelhado do narcotráfico e da violência e da impunidade dessas pessoas. Isso cria um sentimento, não é? Como disse o Bukele no discurso ontem. Ou seja, só não resolve quando a autoridade maior não quer. Onde tem investimento, onde tem negócios, aonde ali tem parcerias, aonde ali vai chegar alguém que não deve chegar. Então, esta conivência, essa convivência criminosa com as estruturas de governo, isso é muito grave. E isso, cada vez mais, o cidadão vai ficando sem ação. Porque, se o Estado não toma frente para o combate, o cidadão, coitado, ele vai o quê? Ele tem que aderir àquilo, ou senão ele não sobrevive. Então, veja a que ponto nós estamos levando a situação da criminalidade no Brasil. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, Sabino, e também ao Lopato, porque no momento em que eu cheguei em Goiás, que eu determinei, olha, mandamento número 1, o bandido muda de profissão, muda de Goiás. Aqui em Goiás, bandido não cresce. Aqui em Goiás, bandido não vai fazer história. Deixei minha polícia trabalhar. Fizemos um trabalho de convivência na área de informação das polícias todas integradas. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal. Você viu que, daí a pouco, controlamos os presídios. A criminalidade veio a patamares mínimos. Quer dizer, a queda, para você ter uma ideia, eu quero só para as pessoas que estão nos assistindo, só comparando em 2018, por exemplo, Goiânia, ninguém aqui andava de carro a diesel. Era roubado a média de 34 carros dia, eram roubados em Goiânia, na capital. Trazendo 2018 para 2024, e 23, desculpa, o último levantamento, nós tivemos latrocínio, 86% de queda. Nós tivemos roubo em comércio, 81,8% em queda. Roubo em residência, 75,9%. Roubo a transeunte, queda de 83%. Roubo à carga, 90,6%. Roubo à propriedade rural, 81%. Governador. Roubo à instituição financeira. Nunca se roubou uma instituição financeira em Goiás. Queda, 100% de queda. Novo cangaço, 100% de queda. Tá certo? Então você vê que quando você tem uma polícia trabalhando e com autorização do governador para trabalhar, que tem liberdade de ação, você vê que o crime não resiste. Você tem o controle das penitenciárias, que são os quartéis generais deles, e você tem a ação da polícia muito bem feita para que a inteligência nossa, tá certo? Você viu aí há poucos dias a Polícia Civil de Goiás prendendo um faccionado que havia fugido de uma penitenciária em Goiás na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Governador. Então você vê que a ação nossa, ela é uma ação assim, decisiva mesmo, é para dar segurança à população. Pois é, o senhor na sua longa exposição aqui, importante, falou dois aspectos que, um deles eu nunca tinha ouvido nenhum político, nenhum governante falar. E o outro eu acho que vale explorar um pouco mais. Esse sim eu já tinha ouvido, mas vale explorar. Primeiro o senhor fala na infiltração do crime organizado no Poder Executivo, no Poder Legislativo e iniciando essa infiltração no Poder Judiciário. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, por favor, que isso me parece extremamente grave para um país que quer combater o crime organizado. E segundo, o senhor fala em acordos, e aí eu nunca tinha ouvido falar, em acordos, é óbvio, já tinha ouvido falar, mas não de maneira oficial na boca de um governador, em acordos oficiais de governo ou informais de governos com o crime organizado para o desenvolvimento de grandes eventos. É isso mesmo, governador? Chegou a esse ponto? Bom, veja bem,
Em relação à participação nas campanhas eleitorais, qual é a estrutura que mais tem caixa 2 no Brasil? Qual é que sobrevive? Quais as ações hoje que você está vendo o avanço do narcotráfico, a sofisticação que tem? Por exemplo, você sabia que nós temos hoje as organizações sociais que prestam serviço ao setor saúde? São Paulo, por exemplo, as facções avançaram na oferta de OSs para que ele possa ofertar serviços de saúde ao Estado e aos municípios. Para que isso? Para ter facilidade de adquirir o éter, para amanhã poder fazer o refino da cocaína. Você sabe que hoje eles estão montando estruturas, que é conhecido da área de informação, na área de limpeza de cidades, do lixo. É a distribuição da droga amanhã feita por essas empresas. É a maneira que se tem de fazer uma distribuição e ali tendo aquela roupagem de que está promovendo a limpeza do lixo na cidade. Então, todos esses tentáculos, todas essas ramificações da aplicação do dinheiro do narcotráfico em empresas que invadem cada vez mais, tá certo? As estruturas de governo para poderem não só esquentar o dinheiro, como também facilitar as suas ações. Ora, em relação a outro ponto, isso aí é por demais conhecido. Você se lembra bem, na visita do Papa ao Brasil, tá certo? Isso foi publicizado enormemente. Olha, o acordo foi feito aí com as facções para que possa ter aí esse evento. Nas Olimpíadas, a mesma coisa. Isso aí a imprensa cansou de divulgar. Ora, por este período, nós teremos ali um total acordo de pacificação e naquele momento nós não teremos nada que venha importunar aí o acontecimento das Olimpíadas. Isso mostra a incapacidade do governo em enfrentar, tá certo, as estruturas criminosas no Brasil. Tanto é que, se você me perguntar por que realmente o Equador está vivendo uma situação em guerra, eu lhe pergunto, agora vamos ter a coragem de poder, já que nós somos pessoas que temos um nível de informação relativamente alto. Por que realmente o Equador hoje vive uma situação quase que em guerra, tá certo, com as facções? É porque o presidente Noboa resolveu assumir o enfrentamento com eles. Eu lhe pergunto, e se o Brasil amanhã resolvesse enfrentar as facções criminosas, nós teríamos uma estrutura que seria diferente do que se vive no Equador? Nós temos um aparato hoje das nossas polícias e número de faccionados hoje treinados, que vocês mesmo mostraram na mídia toda, que eles são ali treinados ali em vários lugares. No Rio de Janeiro tem toda uma central para promover as ações de como eles devem enfrentar as polícias, tiro a longa distância, como enfrentar bombas, tudo isso filmado, tudo isso muito bem apresentado no horário nobre da televisão, como foi no Fantástico. Então, o que você tem que fazer, Sabino, é ter a coragem de mostrar e ter a coragem de assumir hoje que poucos governadores têm o controle de todo o seu território, certo? Na maioria, tem estados no Brasil onde os governadores não governam 25% do seu território. A grande parcela, ou quase 2/3 do território, ele é comandado pelas facções criminosas. E isto, as pessoas é que sofrem no seu dia a dia. As pessoas é que ficam ali tendo que sujeitar a parte do governo que tem que pagar imposto e depois uma segunda tutela dos sequestradores ali, que são os narcotraficantes, impondo regras ao pequeno comerciante, ao cidadão para poder amanhã ter qualquer construção na sua área de lote, tudo isso atingindo a vida do cidadão humilde. Governador. Então você não tem como, neste momento, dizer uma coisa só, você não tem aquilo que se chama cumprimento da norma constitucional.
O Estado democrático de direito, ele tem que dar ao cidadão toda essa autonomia. Ordem no sentido de poder ter direito de ir e vir, poder ter toda a liberdade e ter, ao mesmo tempo, o respeito por parte do Estado com aquilo que o cidadão merece. Isto hoje faz com que as pessoas desacreditem no Estado. O Estado hoje passa a ser um aparelho paralelo, menor do que o Estado criminoso no país, e você mesmo coloca, cadê a Amazônia? Não se discute mais o garimpo, não se discute mais a derrubada da floresta, a venda da madeira. Então, isso tudo é a maneira de você ficar sempre colocando uma cortina de fumaça e não querer encarar a realidade como Governador, ela é. O senhor falou muito de problemas, mas Isso. E a questão, o Lupato estava aqui na fila para fazer essa pergunta, eu até interrompi, me perdoe ter interrompido. O senhor falou muito de problemas e eles são reais, mas e a questão da solução? O senhor está defendendo uma frente ampla no Congresso Nacional para mudar a legislação, é isso, governador? Por onde tem que começar, Olha, governador? eu vou lhe dizer uma coisa com muita tranquilidade. Anota aí. Bandido, faccionado, não tem medo de lei. Certo? Não tem medo de lei. Não é que você vai aumentar mais leis. O que nós estamos dizendo é que, quando você diz, olha, o cidadão tem direito a saidinhas, isso tem demonstrado a gravidade aonde milhares de pessoas não voltam após essas saidinhas. E que são, na maioria das vezes, pessoas de altíssima periculosidade, tá certo? Que são ali autorizadas a passar ali 7 dias fora. E que muitas vezes matam, como mataram ali o policial de Minas Gerais. Então, o que eu tenho defendido é que até que se tenha o cancelamento definitivo da saidinha pelo Congresso Nacional, certo? O que se precisa ter é o seguinte, que discutem muito sobre Câmara em policial, e ver se colocar a Câmara era exatamente nesse bandido da saidinha ou naquele que está com tornozeleira eletrônica, que realmente ele utiliza todo o mecanismo de papel de alumínio para envolver a Câmara e praticar o roubo. E por que não neles, essa Câmara, para poder saber o que eles estão praticando no dia a dia? Então, acho que nós precisamos de ter são ações concretas para deixar a nossa polícia trabalhar. E no momento que a polícia trabalha com independência, você consegue fazer um combate real à criminalidade. Para você ter uma ideia, existe um pacto hoje, sabendo, entre a Polícia de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Qualquer ação aqui das nossas polícias, não existe mais o limite de fronteira. Nossas polícias têm livre acesso a esses estados e podem agir e atuar com total independência. Essa parceria fez com que houvesse uma maior restrição a esses crimes bárbaros chamado Novo Cangaço, que sequestram a cidade toda, ou também crimes a estruturas de banco, esses crimes maiores, tudo isso nós derrubamos aí a percentuais em Goiás, chegou a 0. Então, o que se tem não é ter que aumentar o número de leis. Leis nós já temos demais, tá certo? Eles têm hoje um verdadeiro aparato, tá certo? De advogados que fazem as suas defesas, que querem cada vez mais dar acesso a esses faccionados, tá certo? A terem informações dentro do presídio, como também de transmitirem informações para fora dos presídios. Mas, governador, Pois não. Da mesma forma que o senhor diz que novas leis não precisam ser criadas, o senhor também comentou que é preciso que o Congresso analise o fim da saidinha temporária. Essa não seria uma das soluções, a alteração de uma lei, porque, no fundo, também é necessário observar o que está escrito na lei, né? Para que o crime possa também começar a ser parado pela justiça.
E falando em justiça, há um grande problema aqui em São Paulo, e acho que no Brasil inteiro, em relação à polícia prender e a justiça soltar logo depois. Nós tivemos no Rio de Janeiro recentemente o caso de um rapaz que matou um jovem de 20 e poucos anos e estava com o papel da audiência de custódia no bolso. Tinha acabado de ser liberado pela justiça depois de uma prisão. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, em relação a isso, você há de convir que eu concordo plenamente com você em relação a situações como essas. Agora, você sabe muito bem como se age no combate ao crime, certo? Você tem, por exemplo, em São Paulo, as facções que elas estão vendendo áreas da capital em valores de quase 3 milhões de reais, oscilando até 500 mil reais, onde ali aquele que adquire ele realmente passa a ter o direito de apenas ele comercializar ali a cocaína ou a droga, não é? Então, você tem esse nível de sofisticação hoje do crime no nosso Brasil. Então, você tem aquelas pessoas que já são ali os credenciados para ter o controle de cada uma das áreas nas regiões que estão ali com maior comércio de droga em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras capitais, em Salvador, em Fortaleza e tantas outras. Então, o que se tem é que esta situação, você tem que tratá-la, tá certo? Tendo um serviço de inteligência para você poder agir na cabeça do processo. Então, se você achar que você vai fazer a segurança pública da sua cidade, agindo nesse primeiro momento a essas pessoas que são esses pequenos que estão aí promovendo esses assaltos para pagar a dívida que eles têm junto a essas facções, sendo que você atinja aquele que seria a estrutura responsável pelo narcotráfico da sua cidade, você estaria enxugando gelo. Perfeito. Então, a gente não pode ficar, tá certo, tentando iludir a população, simplesmente achando que leis elas vão resolver o problema, até porque lei você já tem aí as toneladas, tá certo? Se você não tiver ali a coragem de dar à sua polícia a independência para ela poder agir naquele que está no comando do processo. Então você vê, olha, o cidadão roubou o celular, foi preso 18 vezes. Olha, ele roubou o celular e foi preso 18 vezes porque ele sabe onde é que ele comercializa o celular. Então, quer dizer, você está resolvendo o problema? Não. Você simplesmente está passando um pano ali, dizendo, olha, eu estou fazendo de conta que eu estou cuidando do problema. Não, você não está cuidando do problema. Você está deixando com que o ponto de comercialização do telefone celular está sendo mantido em São Paulo. E você quer coibir o cidadão que deve uma facção, que está sendo ameaçado de morte, e que você acha que não vai roubar o celular? Vai. Governador. Agora, se você combate a estrutura que está facilitando tudo isso aí tudo bem. Você vai ver que este cidadão que rouba o celular vai desaparecer. Por que não acontece isso em Goiás? Governador, eu queria agradecer sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. O senhor disse coisas importantes, a gente acabou se estendendo um pouco nessa entrevista, mas o senhor disse coisas importantes, relevantes aí para a questão da segurança pública, que valem a pena uma discussão mais ampla e até mais tempo para a discussão. Ficou o convite para o senhor voltar um outro dia para a gente ter essa conversa com mais profundidade. Muito obrigado, viu, governador? Um bom dia para o senhor. Obrigado, governador. Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. Muito obrigado aí a todos os ouvintes que nos acompanham aí pelas redes sociais aí do programa Manhã Bandeirantes. Muito obrigado. 11h08.